Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos aprender então a fazer essa linda galinha pintadinha no tamanho número 2. Nós já tínhamos feito aqui a galinha no tamanho número 1, que foi a primeira então que eu disponibilizei aqui no canal para vocês. Vou deixar o link do vídeo aqui na descrição dessa pequenininha. Então, aqui, pessoal, eu confeccionei essa galinha toda em fio amigurumi e balum amigo. Balum amigo são os pezinhos e o bico. Eu também confeccionei ela no fio pelúcia. Ela fica bem maiorzona, ó. Eu utilizo toda ela com o fio pelúcia. Caso vocês queiram fazer, vou deixar também a lista de materiais dela aqui na descrição do vídeo, tá? Então, para essa galinha aqui, eu deixei a lista de materiais toda na descrição do vídeo. Tanto tamanho de agulha, tamanho de olhinhos, cor e linha que a gente vai utilizar. Peço então que você se inscreva no canal, curte esse vídeo, compartilha com as suas amigas e amigos e vamos lá então começar a confeccionar a nossa galinha. Aqui então, pessoal, nós vamos iniciar fazendo o olho da galinha. Nós vamos utilizar aqui o fio amigurumi na cor branca e eu estou utilizando aqui a agulha 2 milímetros. Você pode utilizar a que você tem preferência, tá? A que você utiliza com mais frequência. Aqui então, nós vamos começar fazendo um anel mágico com 6 pontos baixos. Aqui, 6 pontos baixos. Agora, eu vou puxar aqui e vou fechar esse anel mágico. Agora, na minha segunda carreira, eu vou fazer 6 aumentos. Um aumento em cada ponto de base. Vou fazer aqui os meus aumentos e já retorno para a gente dar continuidade. Finalizei aqui a minha carreira com 6 aumentos. Agora, na nossa próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por 6 vezes, totalizando 18 pontos baixos. Farei a minha carreira e já retorno para a gente dar continuidade. Aqui então, pessoal, finalizei a minha terceira carreira com 18 pontos baixos. Agora, na nossa próxima carreira, carreira de número 4, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento, repetidos por 5 vezes, e mais 3 pontos baixos, totalizando 23 pontos baixos. Vou fazer a minha carreira e já retorno para a gente dar continuidade. Aqui então, pessoal, ó, eu fiz a minha carreira com os 2 pontos baixos e um aumento por 5 vezes. Aí, eu cheguei aqui, onde já terminei as minhas sequências, as minhas 5 sequências. Agora, depois que eu terminei aqui com 20 pontos baixos. Agora, então, sobraram 3 pontinhos. É onde a gente vai fazer aqueles 3 pontos baixos que eu comentei. Então, 1, 2... e 3. Finalizamos aqui a nossa quarta e última carreira. Agora, eu vou pular um ponto e no segundo eu vou fazer um ponto baixíssimo. Eu gosto de fazer assim porque a peça fica bem redondinha. Se a gente coloca às vezes aqui no primeiro, ela fica um pouco bicudinha ali. Eu vou agora cortar o fio, vou deixar aproximadamente 35 centímetros de fio.
para podermos costurar depois esse olhinho lá no corpinho da galinha, certo? Fazer, então, 2 pecinhas desta, para depois, então, colarmos lá no corpinho da galinha. Aqui, então, pessoal, para fazermos, então, a base, nós vamos utilizar aqui o fio azul hortênsia da Amigurumi. E eu estou utilizando aqui a agulha 2 milímetros, tá? É a minha agulha que eu utilizo neste fio, você pode utilizar a agulha da sua preferência. Nós vamos iniciar aqui, então, com um anel mágico com 6 pontos baixos. Vou puxar aqui. Agora, na nossa segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Nós vamos fazer um aumento para cada pontinho de base. Vou fazer aqui os meus e a gente já retorna para dar continuidade. Aqui, então, pessoal, finalizei a minha segunda carreira. Agora, na nossa terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento, assim por 6 vezes. Então, vai ser um ponto baixo e um aumento repetidos por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreira e já retorno para a gente dar continuidade. Finalizei aqui a minha terceira carreira com 18 pontos baixos. Agora, na nossa quarta carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. E vamos repetir essa sequência por mais 5 vezes. Vão ser, então, 6 vezes de 2 pontos baixos e um aumento, totalizando 24 pontos baixos. Vou terminar a minha carreira e já retorno para darmos continuidade. Finalizei aqui, então, a minha carreira número 4 com 24 pontos baixos. Na minha próxima carreira, vou fazer 2, 3 pontos baixos e um aumento, repetidos por 6 vezes também. Vai totalizar aqui 30 pontos baixos. Vou finalizar a minha carreira e já retorno para darmos sequência. Finalizei, então, a minha quinta carreira com 30 pontos baixos. Agora, na minha sexta carreira, vou fazer 4 pontos baixos e um aumento repetidos por 6 vezes também. Vai totalizar em 36 pontos baixos. Vou fazer aqui e já retorno para a gente dar continuidade. Aqui finalizei a minha carreira, então, número 6, com 36 pontos baixos. Agora, na carreira número 7, nós vamos fazer 42 pontos baixos, fazendo 5 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Vou fazer a minha carreira e eu já retorno para a gente dar continuidade. Agora, então, nós vamos fazer aqui a próxima carreira, então, de número 8. Vai ser 6 pontos baixos e um aumento repetidos por 6 vezes, que vai totalizar em 48 pontos baixos. Vou fazer aqui a minha e eu já retorno para a gente dar continuidade. Finalizei aqui, então, a minha carreira com 48 pontos baixos. Agora, então, nós vamos aqui arrematar aqui, a gente vai cortar o fiozinho
e vai fazer aqui um ponto baixo. Vou cortar e só puxar aqui e finalizar, certo? E a gente vai reservar essa base para depois, quando a gente terminar o corpinho, a gente vai unir o corpinho com essa base, certo? Pessoal, o corpinho, nós vamos utilizar aqui o fio azul hortênsia da Amigurumi. E eu estou utilizando aqui a agulha 2 milímetros, tá? É a minha agulha que eu utilizo neste fio, você pode utilizar a agulha da sua preferência. Nós vamos iniciar aqui, então, com um anel mágico com 6 pontos baixos. Vou puxar aqui. Agora, na nossa segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Nós vamos fazer um aumento para cada pontinho de base. Vou fazer aqui os meus e a gente já retorna para dar continuidade. Aqui, então, pessoal, finalizei a minha segunda carreira. Agora, na nossa terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento, assim por 6 vezes. Então, vai ser um ponto baixo e um aumento repetidos por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreira e já retorno para a gente dar continuidade. Finalizei aqui a minha terceira carreira com 18 pontos baixos. Agora, na nossa quarta carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. E vamos repetir essa sequência por mais 5 vezes. Vão ser, então, 6 vezes de 2 pontos baixos e um aumento, totalizando 24 pontos baixos. Vou terminar a minha carreira e já retorno para darmos continuidade. Finalizei aqui, então, a minha carreira número 4 com 24 pontos baixos. Na minha próxima carreira, vou fazer 2, 3 pontos baixos e um aumento, repetidos por 6 vezes também. Vai totalizar aqui 30 pontos baixos. Vou finalizar a minha carreira e já retorno para darmos sequência. Finalizei, então, a minha quinta carreira com 30 pontos baixos. Agora, na minha sexta carreira, vou fazer 4 pontos baixos e um aumento repetidos por 6 vezes também. Vai totalizar em 36 pontos baixos. Vou fazer aqui e já retorno para a gente dar continuidade. Aqui finalizei a minha carreira, então, número 6, com 36 pontos baixos. Agora, na carreira número 7, nós vamos fazer 42 pontos baixos, fazendo 5 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Vou fazer a minha carreira e eu já retorno para a gente dar continuidade. Agora, então, nós vamos fazer aqui a próxima carreira, então, de número 8. Vai ser 6 pontos baixos e um aumento repetidos por 6 vezes, que vai totalizar em 48 pontos baixos. Vou fazer aqui a minha e eu já retorno para a gente dar continuidade. Aqui, então, finalizei a carreira com 48 pontos baixos do corpinho. Agora, nós vamos fazer a última carreira com aumentos. Nós vamos fazer agora 7 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, totalizando 54 pontos baixos. Eu vou fazer aqui a minha carreira e quando eu chegar ao final,
eu retorno aqui pra gente dar sequência no corpinho da galinha. Aqui, então, pessoal, finalizei a minha carreira com 54 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer assim, da carreira número 10 até a carreira número 28, nós vamos fazer 54 pontos baixos em cada carreira. Ou seja, vão ser 19 carreiras com 54 pontos baixos cada. Eu vou fazer aqui as minhas 19 carreiras com 54 pontos baixos e eu já retorno, então, para a gente dar continuidade, certo? Aqui, então, pessoal, finalizei as minhas 19 carreiras com 54 pontos baixos cada. Agora, antes da gente colocar a base, nós vamos colocar os olhos aqui, porque senão a gente fecha depois, não tem como colocar. Eu já coloquei, ó, o olhinho de segurança aqui. Eu coloquei entre a primeira e a segunda carreira do olhinho aqui, tá? Então, aqui no corpinho, eu vou inserir o olho de segurança entre a carreira 15 e 16, tá? Eu vou colocar aqui o primeiro. Ele é bem grossinho, esse aqui. Vou colocar aqui. Pronto. Inserir aqui. Depois é só colocar a travinha de segurança nele. Ó, vou virar pra cá. Vamos ver. Tá. Aqui. Ficou viradinho assim. A gente dá uma esticadinha aqui por dentro, ó, com os dedinhos mesmo. E a gente estica bem essa partezinha branca, porque a gente vai colocar a outra do outro lado. Aí, ó, a gente vai medir mais ou menos a distância assim, ó, porque depois a gente vai juntar aqui. Aí, então, a distância vai ficar mais ou menos isso aqui, ó, onde eu coloquei aqui, ó. Deixa eu ver, tem que colocar mais um pra cá. Na mesma linha, então, na mesma carreira. Coloquei aqui. Pronto, ó. Coloquei, então, os olhinhos da galinha. Aqui, depois, a gente vai costurar essa parte branca no corpinho, depois que ele estiver cheio. Porque ele fica melhor costurado, e senão a gente vai fazer aqui, ele vai ficar encolhidinho, e depois quando a gente encher o corpinho vai esticar e os olhinhos vão ficar encolhidinhos, aí não vai ficar legal. Certo? Agora aqui, então, para colocarmos as travinhas, ficou bem justinho. Eu tenho aqui esse colocador de travas, tá? Mas, se você não tiver aí com você esse colocador de travas, o que funciona bem também é um tubinho de caneta, tá? Eu, antes de ter aquele, usava um tubinho de caneta Bic. Eu tiro essa partezinha aqui. Aí, essa partezinha aqui transparente da ponta de cima, eu utilizava para colocar os olhinhos com as travas maiores. E usava essa outra ponta, daí eu tirava a pontinha aqui da caneta, ficava mesmo só com o tubo transparente. Tirava aqui e colocava a travinha nos olhos menores. Então, aqui, eu vou colocar aqui depois as travinhas, tá? Agora, então, nós vamos colocar, então, a base aqui no corpinho. Aqui, então, pessoal, os olhinhos colocados, já coloquei as travas. Agora, já coloquei um pouco de enchimento. Agora, então, nós vamos colocar a base no corpinho. Deixa eu ajustar aqui meu último ponto. Aqui. Aqui, então, nós finalizamos com 54 pontos baixos. E a nossa base, ela tem 48. Então, aqui, ó, eu coloquei em cada aumento que a gente fez, porque na base a gente fez 6 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Então, em cada aumento, eu coloquei um fiozinho
para mim não me perder, para eu saber aonde que tá os aumentos. Por quê? Nós vamos fazer essa base agora ter 54 pontos baixos, mas nós vamos fazer assim. Eu vou fazer aqui os 54 pontos baixos normais, um ponto em cada ponto de base. E na base, eu vou fazer assim, ó. Vou fazer 6 pontos baixos na base e um aumento. Desculpa, 7 pontos baixos e um aumento. Até fechar toda a base com 54 pontos baixos, certo? Nós vamos fazer aqui juntas, tá? Então, vamos lá. Eu vou iniciar, então, aqui, ó. Eu vou pegar essa base, essa parte do lado direito, pra baixo, tá? Pra fora. E vou iniciar pegando aqui por trás, tá? Então, aqui tá o meu pontinho marcado, tá vendo? Então, eu vou pegar no do lado, aqui. Então, a partir daqui, eu vou fazer 7 pontos baixos, juntando o meu corpo com a base. Então, eu vou pegar um ponto do corpo e aquele pontinho da base, vou puxar aqui e vou fazer um ponto baixo. E assim, vou fazer agora por 7 vezes. Vou fazer 7 pontos, juntando aqui a base com o corpo. 3, 4, 5, 6 e 7. Fiz aqui, então, ó, 7 pontos baixos unindo corpo com base. Agora, então, o meu próximo ponto vai ser aqui, aonde tem o fiozinho, tá? Eu vou fazer aqui, vou pegar um ponto da base, um ponto do corpo, e vou pegar um ponto da base. Aquele do fiozinho, onde tá o fiozinho, o ponto do fiozinho. Faço um ponto baixo. Pego o próximo do corpo e o mesmo da base, o mesmo do fiozinho. Vou fazer 2 pontos lá. Assim. Certo? Agora, então, nós vamos fazer o próximo. Aqui o primeiro ficou um pouco desniveladinho aqui, ó, porque é onde a gente tinha terminado a base e arrematado. Aí ela fica com aquele degrauzinho, tá? Agora, então, nós vamos fazer 7 pontos baixos de união aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E agora, chegou a parte do aumento. Vou pegar o próximo ponto do corpo e onde tá o fiozinho da base, vou fazer um ponto de união e agora no próximo do corpo e no mesmo da base, no mesmo do fiozinho. Aqui, já temos até aqui 18 pontos baixos. Agora, vou fazer novamente os 7 pontos baixos de união aqui do corpinho e da base. Dois, 3, 4,
5, 6 e 7. Agora, vamos ao aumento. Ponto do corpo com o ponto da base que tem fiozinho. Ponto do corpo e o mesmo de novo do fiozinho. Conseguiram entender essa parte? Se não conseguir, pessoal, pode botar lá nos comentários. Eu tento explicar de outra maneira, tá? Agora, então, vamos novamente. 7 pontos de união aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Chegamos novamente aqui no ponto do fiozinho. Ó, eu vou pegar um ponto da base e o ponto do fiozinho, o próximo do corpo e o mesmo do fiozinho. Então, eu vou fazer, o aumento acontece somente na base. No corpinho, segue um ponto em cada ponto de base, certo? Eu vou fazer aqui mais uma sequência e eu já retorno pra gente dar continuidade. Porque quando a gente chegar aqui nesse penúltimo aumento, que a gente já vai depois pro último, tá? Antes da gente fazer o último, nós vamos encher bem a galinha, tá bom? Quando eu voltar aqui, já vou ter enchido a minha pra gente finalizar, certo? Aqui, então, pessoal, já coloquei o enchimento, ó. Ela ficou bem gordinha, bem gorduchinha. Agora, eu vou finalizar aqui. Vamos fazer, então, os 7 pontos, né, de união e o aumento lá no finalzinho pra gente, então, fazer o babadinho aqui do corpinho. Ó, pessoal, aqui talvez fique mais fácil de vocês entenderem, ó. Aqui, ó, é o ponto, o último ponto dessa carreira, tá? Aqui foi o primeiro ponto que a gente fez. Então, aqui eu tenho 1, 2 pontos no corpinho, ó. Deixa eu fazer assim. 1 e 2. Aqui é o primeiro que a gente fez. E aqui na base, eu só tenho mais um, só o do pontinho, só o do fiozinho branco. Então, eu vou fazer aqui, ó, um do corpo e vou pegar o do fio, lá o ponto do fiozinho, ó. E vou puxar aqui. Vou pegar o próximo e último do corpo e vou pegar também o ponto aqui do fiozinho, ó. E assim a gente finaliza a colocação do corpo com a base. Agora, eu vou tirar aqui os fiozinhos, tá? E agora, nós vamos fazer aqui o acabamento, o babadinho da nossa galinha. Então, aqui, para iniciar o babadinho, nós vamos fazer aqui 3 correntinhas. Vamos fazer aqui um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas.
E aqui, nesse mesmo ponto onde eu fiz o ponto baixíssimo, eu vou fazer mais 3 pontos baixos. Peraí. 2 e 3. Contando com as correntinhas, eu vou ter 4 pontos altos dentro do mesmo pontinho. Agora, eu vou pular um ponto e no próximo eu vou fazer um ponto baixo. Vou pular mais um ponto e no próximo vou fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Pula um pontinho, um ponto baixo, pula outro pontinho e faz 4 pontos altos dentro do mesmo ponto de base. Assim, nós vamos fazer por toda a voltinha até chegar aqui no final. Eu vou fazer aqui os babadinhos da minha galinha e já retorno, então, pra gente finalizar e arrematar aqui o fiozinho sem que apareça a emenda, tá? Aqui, então, pessoal, ó, aqui no finalzinho, eu fiz, ó, eu pulei um pontinho, fiz 2 pontos baixos, ao invés de fazer um ponto baixo e pular um, eu fiz um ponto baixo, outro ponto baixo, e aí pulei um. Aí, eu vou vir aqui, vou pegar na minha segunda correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Aí, vou na terceira e vou fazer mais um ponto baixíssimo. Assim. Aí, eu vou cortar o fio. Vou puxar aqui. Agora, com a ajuda da minha agulha de tapeçaria, deixa eu colocar aqui na minha agulha. Eu vou puxar esse fiozinho aqui pra baixo, tá? Eu vou pegar no próximo ponto e vou pegar bem no meio dele. Opa, deu um nozinho aqui na minha linha. Aqui, e vou trazer aqui pra frente de novo. E agora, eu vou colocar aqui. Ó, tá vendo, ó? Nem parece que a gente arrematou aqui. Ó. Aí, esse fiozinho a gente vai levando aqui por trás, tá? Ó. Vai passando por trás dos fiozinhos até chegar lá embaixo, onde você pode arrematar esse fio e esconder ele pra dentro da galinha. Ó. Aí, aqui, eu vou, então, trazer mais pra cá um pouquinho e vou arrematar aqui. Vou dar um nozinho duplo. E vou colocar aqui pra dentro. E vou puxar esse nozinho pra cá. Ó, puxei, não tá aparecendo ali. Aqui ficou um arremate perfeitinho, ó. Não dá nem pra ver que a gente arrematou. A gente vê porque a gente sabe, mas quem não sabe não vai nem conseguir encontrar. Agora, então, a gente empurra aqui bem essa parte de baixo, pra ela ficar bem sentadinha. Ó, porque a nossa galinha para em pé, ó. Viu? Ela vai ficar com essa barriguinhazinha aqui, ó. Mas ela para em pé igual, tá? Ela fica bem retinha. Agora, então, nós vamos fazer a confecção
das cristas e depois das asinhas, certo? Aqui então, pessoal, tá a asinha, ó, assim que ela vai ficar. Nós vamos confeccionar então utilizando o fio azul hortênsia e a agulha continua a mesma, é a mesma que eu vou utilizar em toda a galinha. Nós vamos começar aqui fazendo uma laçadinha e nós vamos fazer aqui 11 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Agora aqui, a partir da segunda correntinha, nós vamos fazer 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, nós vamos fazer aqui neste pontinho que sobrou 3 pontos baixos. Nós vamos fazer 3 pontos baixos dentro deste mesmo pontinho. 2 e 3. Agora aqui, nós vamos trabalhar aqui do outro lado da correntinha. Nessas alcinhas aqui que sobrou, nós vamos fazer 7 pontos baixos. 1, já vou aproveitar para esconder essa linha aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, na carreira número 2, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos virar o nosso trabalho e nós vamos fazer 7 pontos baixos. Ó, aqui tá a correntinha, nós vamos girar a agulha e inserir aqui nesse mesmo buraquinho. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, nós vamos fazer 3 aumentos. 1, 2 e 3 aumentos. Agora, faremos 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
Aqui, para finalizar a nossa carreira, nós vamos fazer 3 correntinhas. 1, 2 e 3. A partir da segunda correntinha, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Então, 1 e 2. Agora, nós vamos fazer mais 12 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E agora, um ponto baixíssimo no próximo ponto para finalizar a nossa asinha. Vou cortar o fio, deixar um fio longo para costura e vou puxar aqui, dar uma puxadinha mais fortezinha para esse pontinho ficar bem finalizado aqui. E assim está pronta a nossa asinha. Posso já cortar esse fiozinho aqui que sobrou também. E vamos reservar agora a asinha e vamos fazer a crista da galinha. Aqui então, pessoal, vamos dar início então à crista da galinha. Eu vou fazer aqui uma laçadinha. E vou fazer aqui 23 pontos baixos. Eu estou utilizando aqui a cor vermelho cereja, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Fiz 23 correntinhas. Agora, nós vamos fazer a partir da terceira correntinha, nós vamos fazer meio ponto alto até chegar ao final da nossa correntinha. Eu vou fazer aqui os meus meios pontos altos e já retorno então pra gente finalizar. Aqui então, pessoal, finalizei a minha carreira então. Aqui deu um total de 21 meio pontos altos, tá? Eu vou arrematar aqui, eu já cortei o fio, já deixei um fio pra costura. E só puxar aqui e deixar aqui bem fechadinho para ele não soltar. Fazer, então, 3 pecinhas dessas, ó. Eu já fiz aqui as minhas, tá? 3 pecinhas. Agora, então, nós vamos fazer os pezinhos da galinha. Para depois, então, fazermos o rabinho e daí, assim, montarmos, então, toda ela. Aqui, então, pessoal, vamos dar início ao rabinho da nossa galinha. Com o azul hortênsia, nós vamos fazer aqui uma laçadinha. Eu vou fazer aqui 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. A partir da segunda correntinha, nós vamos fazer 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
Agora, vou fazer aqui 9 correntinhas novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E vou fazer novamente 8 pontos baixos a partir da segunda correntinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e 8. Vou agora cortar o fiozinho, vou deixar um fio comprido para costura. E aqui eu vou dar, no caso, faz uma correntinha e puxa, que dá o arremate aqui, ó. Assim ficou o rabinho. Depois, quando a gente for costurar, a gente vai costurar ele assim, lá no corpinho da galinha, tá? Aqui, então, pessoal, estou utilizando a linha laranja da Balloon Amigo. A agulha eu vou continuar utilizando a 2 milímetros. Aqui, então, para fazer o pé da galinha, eu vou fazer uma laçadinha e vou fazer aqui 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E a partir da segunda correntinha, eu vou fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, eu vou subir aqui 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E vou fazer 6 pontos baixos a partir da segunda correntinha. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou subir aqui 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E vou fazer 5 pontos baixos a partir da segunda correntinha. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, então, para fazermos o último dedinho da galinha, nós vamos fazer aqui 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. E 4 pontos baixos a partir da segunda correntinha. 1, 2, 3 e 4. Agora que eu finalizei aqui o último dedinho, eu vou vir aqui no primeiro ponto que eu fiz e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar o fio, vou deixar um fio longo para costura. Vou puxar aqui. Agora, com a ajuda da minha agulha de tapeçaria, eu vou colocar esse fiozinho pra dentro aqui dos pontinhos pra esconder ele, certo?
Aqui, coloquei na agulha. Agora, eu vou puxar aqui. E ele vai ficar bem escondidinho. Eu vou cortar o excesso de fio aqui. E agora, aqui neste outro fio, nós já vamos também utilizar aqui a agulha. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar esse fiozinho, colocar aqui pra dentro. E aqui, eu vou levar ele aqui pro outro lado, para que o nosso pezinho não fique torto. Ó, dele fica bem retinho. Porque se eu trouxesse daqui pra cima já, ou lá pra trás, ele ficaria torto. Assim, eu vou trazendo ele até chegar aqui no meio. Aqui. Aí, aqui, ó, eu vou fechar esse buraquinho que ficou aqui no meio. Vou passar um alinhavo aqui no meio, pra esse buraquinho ficar bem fechadinho. E vou trazer essa agulha. A gente fecha aqui. Agora, essa agulha vai ter que passar por dentro dessa parte maior aqui do pé, que é a parte de trás do pé da galinha. Aqui. Assim fica, então. E a gente trouxe esse fiozinho aqui pra trás, que é onde a gente vai começar a costurar depois. Aqui, então, vamos começar, então, a costura dos olhos da nossa galinha. Eu já coloquei alfinetes, tá? Onde o olhinho tem que ficar, certo? Eu vou, então, passar aqui a costura em toda essa parte branca. Aí, depois, quando a gente for fazer o outro olhinho, a gente vai unir os dois aqui bem no meio, tá? Por enquanto, nós vamos somente fazer aqui a costura, então, dessa parte branca. Eu vou fazer assim, ó, por cima, tá? Aqui por cima. Não vai ser pegando por fora, assim, tá? Eu acho que assim ele vai ficar mais bonitinho.
Aqui, então, pessoal, finalizei o primeiro olhinho. Já cortei, já arrematei o fiozinho. Agora, então, nós vamos fazer aqui, ó, a união dos dois olhinhos, tá? Eu vou fazer aqui o alinhavo aqui do primeiro olho. Aqui. Eu já uni, então, aqui a primeira etapa aqui, então, eu já fiz. Agora, eu vou alinhavar aqui também todo esse outro olhinho, tá? Eu vou alinhavar aqui, a gente já alinhavou esse aqui juntos, agora eu vou alinhavar esse aqui e eu já retorno pra gente continuar aqui a emenda dos olhinhos, certo? Aqui, então, pessoal, finalizei aqui, cheguei no finalzinho. Agora, então, nós vamos unir aqui os dois ladinhos, ó. Eu trouxe a agulha daqui, aqui pro outro lado, ó. Aqui tá o fiozinho. E aqui, a gente só precisa alinhavar e puxar as duas partes brancas do olhinho da galinha. Aqui. Agora, então, nós vamos fazer o bordado aqui do biquinho da galinha com a linha laranja da Balloon Amigo. Aqui, então, pessoal, já estou com a minha agulha laranja na agulha. Agora, eu vou trazer a agulha bem pro meio, aqui, uma linha abaixo dos olhos. Achar bem o meio aqui. Vou marcar aqui o cantinho. E lá no outro cantinho. Aqui eu já estou marcando o tamanho do bico da minha galinha. E agora eu vou puxar uma bem aqui de cima do meio. Aqui. Esse parece que ficou um pouquinho torto, porque ele não veio bem até aqui no meio, tá? Isso a gente vai bordando e até no finalzinho do bico ele vai tá bem retinho aqui, certo? Agora que a gente já demarcou, agora é só preencher todo esse vazio que ficou aqui dentro. Ó, aqui tá o meinho. Agora, a gente vai preenchendo todo esse espaço. Aqui, então, pessoal, finalizei o biquinho da galinha. Agora, eu vou arrematar aqui o fio, vou fazer um nozinho aqui. Vou cortar o excesso de fio aqui. Vou inserir a agulha no mesmo buraquinho do nozinho e tirar aqui do outro lado. Assim, vou arrumar aqui o pontinho para não ficar o buraquinho. E aqui vou cortar também. Aqui, então, pessoal, nós vamos começar a colocar agora as asinhas. Eu já coloquei a primeira aqui, já costurei ela. Aqui, pessoal, do lado direito, o meu lado direito, tá? O lado esquerdo aqui, ó, da galinha, nós vamos contar aqui, ó, a posição. Eu vou contar desde esta carreira aqui, vou contar 4 para baixo. 1, 2, 3,
4. Aí, eu vou pegar aqui, ó, essa carreira que desce aqui do ladinho, ó, eu vou vir até embaixo e vou contar aqui, ó. 1, 2, 3. E onde eu vou colocar o pontinho do arremate, ó, a gente arrematou aqui, esse pontinho é o pontinho que eu vou costurar aqui. Eu vou contar pra cima 6 pontos e onde vou começar a costura. Depois, vou costurar mais 4 pontos abaixo do arremate, tá? E assim vai ficar nossa asa. Do outro lado, então, vai ser a mesma coisa. Nós vamos contar aqui 1, 2, 3, 4. E na linha que vem aqui do ladinho, nós vamos contar 1, 2, 3. Ó, e é onde vai ficar a outra asinha. Aqui, então, a gente vai começar a nossa costura. Nós vamos... Deixa eu só deixar marcado aqui. Já coloquei a minha agulha aqui no meu fiozinho. Então, aqui neste ponto onde eu marquei, é onde eu vou fazer a primeira costura, que é do pontinho do arremate que eu comentei antes, ó. Já vou deixar marcadinho aqui. Agora, eu vou contar 6 pontos pra cima, contando junto o ponto do arremate. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui onde eu vou iniciar a minha costura. Aí, agora, eu vou contar 1, 2, 3 e 4 pontos abaixo do arremate. É onde eu vou finalizar a minha costura. Ó. Já tá marcadinho aqui. Agora, então, é só a gente costurar a asa no corpinho. Aí, aqui, eu vou passar, então, essa costura lá pra cima, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, então, ela vai sair lá no 6º pontinho, ó. E aqui, então, eu vou começar a costura. Aqui, então, pessoal, finalizei a costura, então, da asinha. Agora, eu vou arrematar o fio aqui.
E está pronta aqui a costura, então, das asinhas da nossa galinha. Caso você tenha a tensão do ponto um pouco diferente, você pode medir com um fiozinho de linha a distância de cada asinha com um pedacinho de linha, tá? Pode medir a partir do bico aqui, ó, que ele tá bem no meio. Pega um fiozinho, mede daqui até o biquinho e daqui até o biquinho. Daí você vai saber se tá ou não no espaço certo as asinhas aqui, a distância, se elas estão com a mesma distância, certo? Agora, então, nós vamos fazer as pintinhas aqui da frente. Aqui, então, pessoal, eu já marquei com alfinetes, ó, onde a gente vai fazer as pintinhas da galinha. Eu contei aqui, ó, do biquinho, tá? 3 pontos pra cá e 3 pontos pra lá. Então, 1, 2, 3 e marquei. Pulei um ponto, marquei outro, pulei um ponto e marquei outro. E aqui também, eu contei, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. E marquei mais um. E assim eu fiz dos dois lados, tá? Então, eu vou contar pra ela também. 1, 2, 3, marca um, pula um, marca outro. Pula um e marca outro. E aqui a gente conta 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Onde eu já marquei. Marquei todos já. Agora, eu vou iniciar, então, aqui fazer as pintinhas, tá? Eu vou mostrar aqui a primeira pra vocês, aí depois eu vou fazer as minhas e retorno pra gente dar continuidade. Marquei aqui, eu vou contar 1 e 2 pontinhos pra baixo e vou fazer 3 vezes o bordadinho aqui. 1, 2 e 3. Aqui do terceiro, eu já vou passar lá para a próxima bolinha. E aqui. Assim vai ficar todas as manchinhas da galinha, tá? Eu vou fazer aqui as minhas e vou fazer também do outro lado. E a gente já retorna pra gente, então, dar continuidade à montagem do corpinho da nossa galinha. Aqui, então, pessoal, assim, então, que fica, ó, as pintinhas da galinha, tá? Eu já fiz todas aqui, já rematei o meu fiozinho. Todas eu fiz conforme eu mostrei aqui a primeira pra vocês, certo? Seguindo aquela marcação dos alfinetes que a gente fez no início, não tem como dar errado, certo? Agora, então, nós vamos colocar os pezinhos da galinha. Aqui, então, pessoal, nós vamos colocar os pezinhos. Eu já coloquei o primeiro aqui, já costurei. Agora, nós vamos colocar o segundo. Eu vou colocar o lado direito do pezinho pro lado do corpinho, tá? Porque daí a gente vai colocar assim, aí os dedinhos vão ficar do lado direito, aparecendo aqui na frente daí, certo? Nós vamos colocar o pezinho em direção, o dedinho do meio em direção a essas pintinhas do meio aqui, certo? Eu já coloquei aqui o primeiro, então eu coloquei 1, 2, 3, lá na terceira carreira, a partir do anel mágico. Já vou marcar aqui, então, e vou marcar aqui o meinho, ó, que ele ficou bem pro meinho lá do dedinho. Aqui. Aqui nos dedinhos, ó, eu costurei por trás daquele babadinho, tá vendo, ó? Eu peguei só os pontinhos de trás pra linha laranja não passar aqui pra frente do babadinho, tá? Ó, eu costurei os 3 dedinhos aqui. Então, agora, nós vamos começar a costura, então, desse pezinho. Quando chegar aqui no babadinho, eu mostro pra vocês mais de pertinho como que eu faço, tá? Vamos lá, então.
Aqui, então, pessoal, ó, eu já costurei todo o ladinho aqui. Agora, aqui, então, eu vou marcar o dedinho mais ou menos, né, na proporção da outra bolinha aqui, da outra pintinha. Então, daqui, eu já vou levar o meu fio aqui pra cima. Eu vou passar por dentro desse dedinho, eu vou marcar aqui, ó. Então, a minha costura vai ser aproximadamente nessa altura aqui do dedinho, tá? Então, eu vou passar o meu fio aqui por dentro do dedinho. Até aqui, onde eu vou costurar ali. Passei aqui. Agora, eu vou pegar aqui, ó, o fiozinho de trás, tá? Do babadinho. E vou passar de volta aqui, primeiro no dedo, senão ele vai desmanchar. Primeiro no dedinho. Puxa bem e passa de volta naquele pontinho do babado. E assim eu vou fazer nos 3 dedinhos, tá? Todos apontados para uma bolinha, para uma pintinha. Certo? Vamos então dar continuidade aqui. Passando sempre por dentro, ó, do próprio pezinho, para esse fiozinho laranja ficar escondidinho e não aparecer aqui no meio dos dedinhos, tá? Costurei os 3 dedinhos, ficaram bem pra frente, ó, que nem os outros aqui. Agora, então, eu vou terminar aqui essa costura, arrematar o meu fio e a gente já vai colocar, então, a crista da galinha. Aqui, então, pessoal, finalizei a costura do pezinho. Agora, então, nós vamos colocar a crista da galinha. Nós temos aqui, então, as cristas que a gente já fez. Essas aqui eu já finalizei. Já vou fazer aqui uma com vocês pra gente ver. Vou reservar essas duas aqui. E aqui, então, nós temos a crista que a gente confeccionou. Aqui, então, do lado avesso dela, eu vou passar cola universal. Vou deixar aproximadamente um dedo, assim, ó, sem passar cola. E vou passar aqui no restante. Não precisa passar muita cola, tá? Só um pouquinho, só mesmo pra juntar aqui e fazer um rolinho. Agora, então, a gente vai enrolar aqui, bem enroladinho, bem juntinho, tá? Ó, começa aqui na pontinha. E vai enrolando até chegar lá no finalzinho onde não tem cola. Até aqui. Aqui, então, a gente coloca um alfinetezinho aqui. Pra ele ficar, ó, paradinho ali
e ficar colando, certo? Agora, então, nós vamos pegar aqui os que eu já fiz, os que já estão secos, e eu vou mostrar pra vocês, então, como que a gente vai costurar essa crista na galinha. Aqui, então, pessoal, bem aqui no meinho, tá? Onde tem aqui o anel mágico, ó, é onde eu vou marcar a primeira crista. Tá? Eu já vou colocar um alfinete aqui. Eu já vou marcar ela aqui. Aí, a gente tem que centralizar com os olhos, né? Aqui, ó. Bem no meio dos olhos. E agora, então, a gente vai costurar essa crista. Nós vamos costurar essa parte aqui do ladinho, bem aqui embaixo, na frente da cristinha, e do ladinho. Aí, a gente arremata o fiozinho e começa a colocação da próxima. Então, aqui eu já vou iniciar, tá? Aqui finalizei a costura. Agora, eu vou colocar a minha agulha aqui e vou tirar ela mais ou menos contando 1 e 2 pontos, entre o segundo e o terceiro. E vou passar uma costura aqui, por dentro da crista, da parte da frente aqui. E vou costurar aqui. Ela vai ficar mais retinha aqui e ela não vai ter problema de abrir a costura depois, enquanto a criança estiver brincando, certo? Por isso que eu prefiro que vocês costurem todas as partes da galinha, para depois não soltar enquanto a criança estiver brincando, certo? Agora, então, vou arrematar o meu fio e já volto aqui pra gente dar sequência, então, na colocação da crista. Aqui, então, pessoal, já arrematei o meu fiozinho. Agora, para colocar a segunda e a terceira crista, será o seguinte. Aqui já tá a crista e eu vou colocar ela na sequência aqui, tá? Então, aonde eu costurei a parte de baixo dessa daqui, a parte de baixo dessa segunda crista vai ser costurada em cima dessa parte vermelha aqui, tá? Então, vamos lá.
Aqui, então, pessoal, eu vou passar agora a minha agulha aqui pra cima dessa parte da outra crista. E vou fazer a mesma costura que eu fiz lá na outra crista. Vou pegar aqui dos dois lados. E vou trazer aqui no mesmo lugar. E vou dar sequência, então, na costura aqui. Cheguei aqui no final da costura e vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Vou trazer a minha agulha aqui, que é mais fácil de eu levar ela de volta aqui. Aqui onde está o alfinete, um ponto à frente, onde eu vou trazer a agulha e vou pegar aqui a parte da frente aqui da crista e vou puxar, ó. Ela vai ficar ali firmezinha. Eu vou inserir a minha agulha novamente aqui e vou arrematar o meu fiozinho. Agora, a terceira crista é só fazer a mesma coisa que a gente fez aqui na segunda, certo? Eu vou aplicar, então, a terceira crista aqui e a gente já retorna para colocar o rabinho e finalizar o bordado aqui do rostinho. Aqui, então, pessoal, assim ficou a crista da nossa galinha. Agora, nós vamos colocar o rabinho da galinha. Reto aqui na crista, entre a segunda e a terceira carreira, tá? Então, aqui eu vou pegar ele aqui, reto na crista, e já vou marcar aqui, então, com o alfinete, e vou costurar, então, ele aqui. Nós vamos fazer aqui 3 pontinhos, tá? Um de um lado, um bem no meio e o outro lá na outra ponta. Esse aqui do meio pode apertar bem apertadinho, que daí o rabinho vai ficar pra cima, tá? E um aqui bem na pontinha. Agora, só arrematar e tá pronto o rabinho. Ó, assim ele fica, ó. Erguidinho assim. Agora, então, arrematarei aqui o fio e já vamos, então, bordar o cílio da galinha. Aqui, então, pessoal, finalizamos, então, o rabinho e as outras partes da galinha. Faltando, então, agora, só colocarmos o bordadinho do cílio. Eu já marquei aqui com alfinetes aonde a gente vai fazer o cílio. Então, vou mostrar pra vocês como que eu fiz essa marcação. Eu peguei aqui, ó, bem o meio do olho, tá? E contei aqui, ó. Aí, eu marquei bem na parte branca do olho, que é onde a gente vai começar a puxar o cílio, tá? Peguei 1, 2 e 3. Marquei 3 correntinhas, ó. A sequência bem certinho. Aí, aqui do lado, pra marcar o final do cílio, aqui na primeira, onde eu já marquei, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5 buraquinhos pro lado e 1, 2 e 3
pra cima, tá? Então, marca ali com alfinete. O próximo é na carreira de cima e um pro lado. O próximo também e um pro lado, para eles terem níveis de tamanhos diferentes, certo? Aqui do outro lado, eu fiz a mesma coisa. Ó, vou tirar aqui os alfinetes para vocês verem melhor. Então, aqui, o meio marca 1, aí marca o de cima e marca o outro também, 3, tá? Um do ladinho do outro. Aqui, então, a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5 buraquinhos. E esse quinto a gente vai contar como 1, 2 e 3 para cima. A marcação do cílio aqui é a mesma coisa, pula daí uma carreira para cima e mais pro lado, e a outra também, pula uma acima e mais pro ladinho. Agora, então, aqui para bordar, nós vamos fazer o seguinte. Vou começar aqui para deixar o fiozinho pro nosso bordado e depois fazer o arremate. Vou, então, iniciar aqui pegando essa parte aqui, que é a parte de dentro. É mais dificilzinho de pegar, mas a gente vai pegar aqui por baixo e vai sair aqui nessa parte branquinha aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aqui, na parte de dentro do branquinho. Então, aqui eu já marquei, já vou tirar o alfinete para não me atrapalhar. Vou deixar aqui um fiozinho pro arremate depois. Então, aqui, daqui eu já vou puxar aqui pro primeiro alfinete que eu deixei marcado ali pro nosso cílio. E daqui eu já vou ir lá pro segundo, onde eu já deixei marcadinho também com o alfinete, ó. Tiro o alfinete, aqui posso tirar também, e vou puxar o meu fiozinho, fazendo assim o primeiro cílio. Agora, o segundo, a mesma coisa, a gente vai pegar aqui, e daqui vamos levar lá pro outro, aqui pra esse amarelo, onde eu vou puxar aqui pra fazer o último cílio. Vou tirar esse, e aqui vou fazer o último cílio. Agora, vou arrematar esse fio e vou fazer lá do outro lado. Ó, assim ficou, então, o cílio da nossa galinha. Ó, consegue reparar aqui, ó, a distância entre um e outro, que ficou 3 tamanhos diferentes, ó. Porque aqui na carreira a gente foi colocando os alfinetes em distâncias diferentes, certo? Agora, nós vamos fazer, então, o outro lado. Aqui, então, pessoal, vamos fazer o bordado aqui do outro lado agora. A mesma coisa, nós vamos fazer a mesma coisinha que a gente fez lá do outro lado. Vou começar aqui e deixar um fiozinho pro arremate, tá? Vou levar a minha agulha aqui, nesse pontinho onde está o alfinete amarelo. E vou puxar, deixando, então, aqui o fiozinho pro arremate. Daqui, eu já vou trazer aqui pro primeiro alfinete da sequência do cílio, tá? Já vou tirar, então, esses dois, que é o primeiro que eu fiz. Daqui, eu já vou levar aqui pro próximo, aqui no alfinete branco, ó, onde tá o alfinete branco. Na parte branca do olho. E puxa. Deixa ele bem firmezinho, tá? E vou trazer aqui pra essa outra bolinha. E daqui, vou levar lá pra parte branca novamente, aqui onde está o alfinete verde. Vou tirar esse branco e já vou tirar o verde também. E agora, pra finalizar, então, nós vamos fazer o último cílio, trazendo até aqui nessa outra bolinha. Vou arrematar o fio agora. Ó, a gente traz, então, esse fiozinho aqui, pra arrematar a gente dá um nozinho.
eu vou dar um nozinho duplo pra garantir, ou triplo, tá? Você pode fazer até 3 nozinhos pra garantir que esse fiozinho não vai abrir depois. Vou cortar esse excesso aqui. Aí, você insere a agulha aqui e puxa aqui, mais ou menos aqui, que esse pontinho, esse nozinho vai entrar pra dentro, vai ficar escondido, e corta o excesso de fio, que vai dar um acabamento perfeito na sua galinha. Aqui, então, está a nossa galinha finalizada, prontinha, toda costuradinha. Eu espero que vocês tenham gostado deste outro tamanho de galinha. Peço que se inscrevam no canal, comentem, compartilhem, né? Compartilhem com as outras artesãs que vocês conhecem, que gostariam de fazer essa galinha. E assim que você fizer a sua galinha, posta lá no Instagram, me marca que eu vou adorar ver ela feita aí especialmente pelas mãos de vocês. Certo? Até o próximo vídeo, então.